Vimos até aqui que os cristãos piedosos, os santos, os mártires, esses vão para o céu. Segundo os que acreditam na imortalidade da alma, vão imediatamente para o céu após a sua morte. Os pecadores, os ímpios e os perseguidores vão para o inferno, também imediatamente após a sua morte, porque eles são imortais. As almas são imortais. Podemos até entender, irmãos, que alguns cristãos têm um entendimento errado com relação a esses conceitos de atribuição imediata e encontrar na Bíblia alguns textos difíceis. Mas tem uma doutrina, irmãos, que é uma doutrina da Igreja Católica, que esta não está na Bíblia, não está na Bíblia de jeito nenhum, você não encontra na Bíblia. O que acontece, então, segundo a Igreja Católica, com os crentes que aceitaram a Jesus, mas não estão prontos para ir para o céu? Como eles são imortais, eles têm que ir para algum lugar. Esse lugar é o purgatório. O purgatório não é uma doutrina bíblica, irmãos. O purgatório é uma doutrina da tradição da Igreja Católica. Veja o que a nossa lição fala na página 113. A Igreja Católica Romana defende que os mortos que não merecem o inferno, mas que ainda não estão prontos para o paraíso, podem ter seus pecados purgados no purgatório e então ascender ao paraíso. Seus sofrimentos no purgatório podem ser reduzidos pelas orações e penitências dos entes queridos, bem como por outros atos em favor dos mortos. Veja, aqueles que estão no purgatório ainda podem ter as suas penas aliviadas pelas orações dos parentes, pelas orações dos amigos. Essa foi uma prática pagã, que também já era uma prática dos judeus à época de Jesus, mas que foi incorporada pela Igreja Romana. Mas vamos continuando a leitura. O Catecismo da Igreja Católica é explícito sobre o purgatório. Veja o que diz. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todos purificados, embora seguros da salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja recomenda também a esmola das indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Mas esse é um ensinamento antigo da Igreja Católica? Não, irmãos, esse foi do Catecismo das Edições Loyola, de 2022, na página 290 e 291. Mas essa doutrina, irmãos, deu à Igreja Católica uma clientela muito grande. Porque, exceto os mártires, exceto os santos, os outros crentes todos têm dúvidas com relação à salvação, podem ter dúvidas com relação à salvação própria e a salvação de familiares. Então, se você tem essa dúvida, se você tem a dúvida do seu pai que morreu e está no purgatório, você vai fazer o possível para tirá-lo de lá, vai atender à doutrina da Igreja. Veja, por favor, o texto do livro do pastor Alberto Tim, Além da Morte, na página 80, comentando uma afirmação de um teólogo. Alice Turner apontou que o purgatório deu à Igreja, tão poderosa em todos os aspectos da vida medieval, novos poderes que se estendiam além do túmulo. Veja, irmãos, a Igreja Romana foi poderosa, na Idade Média era poderosíssima no mundo material, mas agora com a doutrina do purgatório, ela também tinha poder no mundo espiritual. Acreditava-se amplamente que quase todos, exceto os mártires e santos, passariam pelo fogo refinador do purgatório. Mas os sofrimentos das almas que estavam ali podiam ser reduzidos pela penitência das pessoas vivas, que também faziam orações e ofereciam à Igreja ofertas apropriadas de dinheiro ou tesouros em favor dessas almas. Poder político, poder econômico da Igreja. Muitas ofertas, muitos tesouros. Veja aqui, o mais famoso vendedor de indulgências alemão foi o frade dominicano John Testel,
que usou estratégias dramáticas para convencer as pessoas a comprar a liberdade das almas dos seus entes queridos falecidos. Ele prometia veementemente, veja, irmãos, o absurdo da afirmação: assim que a moeda tilintar no cofre, a alma sairá do purgatório. Veja, irmãos, e eu às vezes vejo igrejas modernas, cristãs modernas, evangélicas, dá tanta importância para as ofertas também, quase como aqueles que vendiam indulgências. E a oferta e você vai prosperar. É isso que a gente ouve. Qual foi o posicionamento protestante com relação ao purgatório? Como é que a reforma protestante encarou o purgatório? Veja ainda texto do pastor Tim no seu livro. Desde os primeiros dias da sua missão de reforma, Martinho Lutero lutou contra tais práticas. Em uma palestra que deu em 1545, apenas alguns meses antes da sua morte, ele afirmou: não há menção do purgatório nas Sagradas Escrituras. É uma mentira do diabo para que os papistas tenham alguns dias de mercado e armadilhas para pegar dinheiro. Veja, irmãos, palavras duras de Lutero. Mas ele não podia falar diferente, irmãos. É uma mentira de Satanás, para justificar mentiras anteriores, como a da imortalidade da alma. Em 1529, o advogado inglês Simon Fish, falecido em 1531, argumentou vigorosamente, veja as palavras: se o Papa, com seus perdões por dinheiro, pode libertar uma alma, ele pode, portanto, libertar também sem dinheiro. Se pode libertar uma, ele pode libertar 1000. Se pode libertar 1000, ele pode libertar todas e assim destruir o purgatório. Consequentemente, ele é um tirano cruel, sem qualquer caridade, se as mantiverem lá, na prisão, e sofrendo a dor até que os homens lhe deem dinheiro. Veja, irmãos, interesse econômico, interesse pecuniário, riqueza da igreja, para manter na sua tradição até os dias de hoje, por incrível que pareça, até os dias de hoje, a mentirosa doutrina do santuário, do purgatório. Despojado de muitas de suas dramáticas representações medievais, o dogma do purgatório ainda é mantido no catecismo da Igreja Romana, como um lugar de fogo purificador para todos que morrem na graça e amizade de Deus, mas ainda estão imperfeitamente purificados. A clientela, irmãos, a enorme clientela da igreja, medo de estar no purgatório, medo por causa dessa pretensa imortalidade da alma, estar no purgatório purgando seus pecados, como se a graça do Senhor Jesus não fosse suficiente. Deve-se notar que, embora protestantes e evangélicos ainda mantenham o dogma católico do inferno, eles rejeitam a ideia do purgatório. Todos os cristãos, irmãos, exceto os católicos, todos os cristãos não creem nessa ideia do purgatório, na doutrina do purgatório. Mas por que, irmãos, que a doutrina do purgatório e a intercessão pelos mortos é inaceitável pelos seguidores da Bíblia Sagrada? Em primeiro lugar, irmãos, nós vimos os mortos descansam inconscientemente. Eles não estão lá num lugar sofrendo purificação para poder ir para o céu. Eles estão dormindo. Na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É o que lemos lá em Eclesiastes 9:10. Mas ainda, irmãos, a justiça de um ser humano não pode ser transferida para outro. O que faz a doutrina do purgatório? Transfere para os vivos a intercessão aos mortos, como se pudesse isso ser feito, irmãos. Veja Ezequiel capítulo 18, versos 20 a 22. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Não há isso, irmãos. Transferir graça, transferir salvação para aqueles que já morreram. Para aqueles que já morreram, irmãos, acabou. O Senhor Jesus já voltou para eles, porque eles estão dormindo, aguardando a volta do Senhor Jesus. Mas ainda, irmãos,
1 Timóteo 2,5 diz assim, que porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O que diz a Bíblia, irmãos? O único mediador entre os homens e Deus é o Senhor Jesus Cristo. Não são padres, não são papas, não são pastores, não são ministros, não são entes queridos que vão fazer a mediação entre a sua pessoa e o Senhor Deus, mas somente o Senhor Jesus Cristo. Quando você diz que os vivos podem interceder pelos mortos, você está dizendo, não é necessário o Senhor Jesus Cristo, porquanto os vivos intercedem pelos mortos. Mas ainda, irmãos, o que diz a Bíblia, que é totalmente incompatível com o purgatório, a morte é seguida pelo juízo final. Não existe uma segunda chance de arrependimento. Não há como salvar quem já está perdido, irmãos. E não há como fazer perder quem já está salvo. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Sabe, irmãos, a doutrina do inferno, a doutrina do purgatório, o inferno eterno e o purgatório, aponta para um Deus cruel, um Deus que quer ver os seus filhos sofrerem eternamente ou sofrerem temporariamente para conseguir o céu. Não é assim o nosso Deus, irmãos. Essa é mais uma mentira de Satanás, uma mentira que se sucede a outras mentiras. Desde a primeira mentira da imortalidade, seres humanos imortais. Como eu já disse no estudo dessa semana, uma mentira leva a outra, e a outras e a outras. E se nós não cuidarmos, irmãos, nós vamos estar enganados pelas mentiras. Aonde é que nós vamos buscar a verdade? Na Bíblia Sagrada. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai nos libertar, irmãos, de todas essas doutrinas falsas, de todos esses medos, de todas essas superstições. Que Deus nos abençoe para que a gente tenha prazer em estudar a Bíblia Sagrada. E desta forma, encontrar na Bíblia Sagrada a verdade do Senhor Deus.